Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Bitites de Ouro, hoje com um querido amigo que nunca quis ser outra coisa na vida que não fosse realizador de cinema. Recebam com aplausos e festas e confetes e o que vos apetecer aí em casa ou no telemóvel ou no computador onde vocês estiverem, meu querido amigo Luís Ismael. Como é, meu amigo? Viva! Está Como é tudo? que estás, Pedro? Estou ótimo, bem-vindo. Obrigado. Hoje estamos aqui no Almada 234, no coração da cidade do Porto. Estamos muito bem. Não estamos? Um sítio Muito incrível, bem mesmo. maravilhoso. É logo toda uma pressão, estás a ver? Que estamos aqui com Isto na verdade é tudo croma, isto é tudo croma. É tudo que nada disto existe, Nada, nem nós. Nada. Nem nós. E estamos aqui contigo, é uma alegria imensa ter-te junto a mim. Tenho aqui, tu és um gajo muito low profile, que é uma cena que eu acho incrível. Que é, as pessoas conceptualizaram aí uma ideia em torno de ti, e tu és um gajo muito low profile, muito tranquilo. Foi sempre assim. Quem era o puto? Quem eras tu quando eras puto? Opa, eu era um miúdo que cresci com pais que tinham um salão de cabeleireiro e trabalhavam muito. E eu tinha dois irmãos mais velhos do que eu, 11 e 10 anos mais velhos do que eu, e por isso eu sou o texto da panela, como se costumava dizer, mas eu tive uma infância um bocadinho solitária. E na verdade os meus pais passavam muito tempo a trabalhar e houve um dia, aos 8 anos, que descobri o cinema, no Cine-Teatro de Valongo, e depois fiz amizade com o sujeito que rasgava os bilhetes, não é? E ele deixava-me entrar de graça para ir ver cinema à Borliu, e eu ganhei esta doença que é do cinema, que me acompanhou desde puto. Tu lembras-te do primeiro filme que foste ver lá? Pá, não me lembro do primeiro filme, mas lembro-me de um filme que me marcou muito lá no cinema, porque eu era puto e eu vivia o cinema desta forma. Por exemplo, um dos filmes que mais me marcaram foi Os Saltadores da Arca Perdida. Sim. Porquê? Porque há uma parte que aparecem milhares de cobras, estás a perceber? Há uma cena que aparece milhares de cobras, e só para tu veres como eu vivia o cinema, eu lembro-me de estar a ver essa cena e meti os pés em cima da cadeira. Porque eu tinha medo que me aparecesse ali uma cobra, pá, e eu pus os pés em cima, e eu vivia o cinema dessa forma. E ainda hoje, quando há um filme que me consegue retirar, digamos, desta moldura de profissional, porque hoje tu estás a ver um filme e estás sempre a ver a luz, a interpretação do ator, o movimento de câmara, estás ali quase em modo profissional. Isso é defeito de profissão. Exatamente. E pá, e o que é que acontece? Quando há um filme que te consegue roubar disto, consegue tirar deste modo, pá, é um filme que eu normalmente valorizo muito porque conseguiu-me trazer, digamos, de volta às origens. Tu não achas que isso acaba por ser uma espécie de trauma que temos que levar para a vida, no sentido de que este defeito de profissão retira-nos aquele beginner's mind, aquela capacidade de desfrutarmos apenas e só do filme. E eu, enquanto produtor de eventos e de uma série de coisas, eu quando vou a um concerto, a um festival, a uma coisa qualquer, eu estou sempre a ver que tipo de som é que tem, onde é que foi colocado, como é que está o palco, qual é a rotina de palco, como é que mudaram de micros de um lado para o outro e fizeram. Eu estou sempre em modo produção, estás a ver? E acabo por desfrutar muito pouco. É como eu. Não é? É, exatamente. Isto é o karma lixado a esse nível. É, exatamente. Eu acho que, sabes, é tal situação. Muitas vezes é como os arquitetos, não é? Que chegam a um sítio e olham para um sítio que já está pronto, mas dizem assim, isto está mal aproveitado, eu fazia desta forma e tal. E nós estamos sempre, eu acho que sempre ligados, sempre ligados. Eu quando vejo uma série e quando vejo um filme, estou sempre a fazer, digamos, estou sempre, digamos, em modo de scan, digamos assim, para ver, também até numa perspectiva de ver como é que eles fazem as coisas e se as fazem bem, se as fazem mal. E muitas vezes fico surpreendido positivamente, porque de facto há filmes e séries que são fantásticas
e conseguem de facto credibilizar o trabalho. E há outros que, com o dinheiro que têm e com os atores que têm a custarem muito dinheiro, não conseguem atingir esses. O meu gosto, digamos assim, estamos a falar do meu gosto, porque há séries que muitas vezes as pessoas vêm ter comigo e dizem: olha, tens que ver esta série, espetacular, mais isto, mais aquilo, eu vou ver. Pá, não acho assim nada do outro mundo, vejo, mas hoje é tal situação, tu hoje para veres uma série é um compromisso de tempo que merece ser muito bem repensado. E isso é na lógica daquilo que trazemos para nós em termos de distração e entretenimento, mas uma coisa que eu sinto relativamente ao cinema é que antigamente ires ao cinema era um acontecimento. Sim, perfeitamente. Porque tu tinhas um cinema Sim. que passava um filme de cada vez, no limite havia um tipo de filme na matiné e outro tipo de filme sim. à noite, normalmente nada condicentes. Exatamente. Eu tinha 12 anos e quis ver o Exterminador Implacável no meu cinema e tive um pequeno erro, que é ele dava à noite, não dava à tarde. Eu fui à tarde e quando comprei o bilhete o senhor olhou para mim, mas deu-me o bilhete. E quando eu entrei começa um filme a dizer mulheres taradas por animais. No mesmo cinema. E, foi espetacular. Foi, porque elas eram mesmo taradas e tinha mesmo animais. E tinha mesmo animais. Pois. E eu tive tempo de depois poder ver o Exterminador mais tarde. Claro. Mas nunca mais... Mas viste-o de maneira diferente. Mas vi-o de maneira... Sempre à procura de um animal. Opa, havia uma diferença muito grande hoje. Claro. Hoje perdeu-se esta coisa do evento. Ir ao cinema era um ato de... Pedro, eu vou-te contar uma cena engraçada. Eu vi o Rocky 4 no Coliseu. E só para tu veres como é que as pessoas viam aquilo. Eu cheguei a ver filmes em que as pessoas, em Valongo, levantavam-se a bater palmas com uma música, as pessoas interagiam com o filme, sim. Riam-se, batiam palmas, interagiam, era quase uma peça de teatro, sabes? Era muito giro assistir a essa situação. E eu lembro-me, vou-te contar uma cena muito engraçada, que eu lembro que estava a ver o Rocky 4, e quem viu o filme sabe que o Stallone passa o filme todo praticamente a levar no focinho, não é? Constantemente, mas eram murros... murros incríveis, não é? E eu lembro de estar sentado ao lado de um sujeito que estava sempre a contorcer-se. Sempre. Parecia que era ele que estava a levar os Estava sempre a contorcer-se e tal, ele não parava quieto. E eu estava a ver aquilo, pá, também estava a viver a cena do filme, mas este sujeito ao meu lado estava completamente, pá, frenético, não parava. Pá. E eu lembro-me quando o Stallone dá o primeiro murro no russo, não é? Primeiro murro, o gajo levanta-se do meu lado e diz: vamos, filha da pata! Mas completamente em delírio. Eu até me assustei quando ele se levantou. Pá, e este tipo esta maneira de ver cinema, esta maneira espontânea de ver cinema, pá, ao longo dos tempos, eu creio que se foi perdendo isso. E quando há filmes que conseguem atingir este ponto, eu acho que isso é muito giro e deve ser valorizado. Pá, e por isso eu lembro-me de ser um espectador de cinema que vibrava com os filmes, que vivia dentro dos filmes e o cinema sempre foi isso, sabes? O cinema sempre foi um ecossistema em que, pá, tu ias, em que basicamente, pá, tu sabias basicamente que ias ter um final feliz. E a vida às vezes não é assim, não é? E na verdade eu aprendi muito com o cinema. Aprendi a ter valores, aprendi, olha, por exemplo, inglês, falar inglês. Foi com o cinema que eu aprendi a falar inglês. E por isso, opá, o cinema é mais do que uma arte. Para mim é um companheiro, é um professor e acima de tudo é uma paixão. Pá. E o que é muito... Isso sente-se. Ponto 1, isso sente-se. E ponto 2 é interessante que tu nunca quiseste ser outra coisa na vida. Sim. E é muito difícil porque... Um miúdo normalmente, pá, eu lembro-me de ter tido o sonho de ser piloto de rallies, depois já queria ser não sei o quê, depois queria ser não sei o quê, as coisas mudam. Quando há esta determinação, quando isto é tão claro desde muito cedo, sim. É muito interessante porque também não há dúvidas nenhumas relativamente... Sim, mas, Pedro, mas eu olho, sabes, na altura, eu agora olho para aquele desejo de ser cineasta, quando eu era puto, e eu pensei assim, que maluquice que te deu na cabeça. Porquê? Porque, em primeiro lugar, no Porto não existia nada, não havia cinema, no Porto produzia-se, era residual. Ainda hoje, infelizmente, assim o é. E querer ser cineasta, a única coisa que havia era a Escola de Cinema de Lisboa, que estava e está muito atachada ao cinema de autor francês, ao cahier do cinéma. Pronto, e eu nunca via o cinema dessa forma, e por isso, na verdade, eu queria fazer... Eu pensei assim, se um dia chegar a fazer filmes, quero fazer os meus filmes.
aquilo que eu gostava de fazer, gostava muito de comunicar desta forma com as pessoas, sabes? De uma forma quase uma linha direta de intervir na vida das pessoas, com a comédia, com o humor, com o drama, e eu acho que isso foi sempre uma coisa que eu quis. Agora, eu acho que foi também a teimosia, pá. Eu sou daqueles gajos que mete uma coisa na cabeça e tentei, e tive a sorte ao longo da minha vida de encontrar pessoas, efetivamente, que me ajudaram a concretizar este sonho e tornou-se um privilégio. Hoje fazer para mim aquilo que eu faço hoje, eu vejo isto como um privilégio, porque de facto eu sinto que não trabalho. Agora é uma área muito exigente, uma área difícil, mas que me dá um prazer enorme. Sim, mas também demonstra uma coisa da tua parte, que é uma propensão ao risco, não é? Extraordinária e muito diferente de muitos dos realizadores. Os realizadores estão muito à espera de que aconteça um filme, que tratem de determinadas coisas para que ele possa realizar, não é? E tu tiveste aqui uma propensão ao risco muito grande. Tu assumiste o touro pelos cornos e disseste: eu vou querer fazer isto, eu vou avançar, vou fazer, e isso nem toda a gente tem. Quando te surge o primeiro filme do Balas, que depois se tornou um sucesso que todos hoje reconhecemos no país, muito mais importante do que falar sobre todas essas coisas, importa-me como é que te surge essa ideia? Como é que isto te vem à cabeça? Como é que te surge fazer um filme dessa natureza? Eu antes de responder a essa pergunta, vou-te só dizer uma coisa, se falaste aqui uma coisa que é o risco, para tu veres também a ingenuidade em que eu me meti, que é o seguinte, eu lembro-me no Balas 2 eu queria... Eu tinha dois sonhos na minha vida, tinha dois grandes objetivos na minha vida, que era, primeiro, ser pai, e segundo, era pôr um filme meu nas salas de cinema. E eu lembro-me que quando a Luz ao Mundo me ligou e disse: olha, nós queremos meter o Balas e Bolinhos o Regresso nas salas de cinema. Só que na altura era preciso arranjar cerca de 30 mil euros para transformar o digital em película, porque os projetores eram todos em película. E eu pensei assim: eu tenho 30 anos, tenho 2 bracinhos, peguei e hipotequei a minha casa. Exatamente porquê? Porque eu queria ter um sonho de ter um filme meu nas salas de cinema. E eu pensei assim: se isto correr mal, não há problema nenhum, ainda tenho 2 bracinhos, ainda consigo pagar as dívidas que vou aqui deixar, porque eu nunca pensei que o filme fosse dar lucro. E foi essa disponibilidade que eu tinha para assumir esse risco que eu hipotequei a casa na altura. Se me perguntasse se eu fazia hoje, não fazia, era impossível, acho que não dava. Mas na altura, esta ingenuidade e este querer de fazer as coisas, de facto, e acreditar muito. É isso, é acreditar. É um acreditar muito. Exatamente. Porque não é só das duas uma. Ou serias um louco, não tendo uma real consciência das tuas capacidades e do que tens para fazer, ou então, tens que estar mesmo muito confiante e muito seguro. Eu na verdade, sabes, eu estava confiante, mas ao mesmo tempo eu também sabia que aquilo podia correr mal. Mas eu estava disponível para pagar o preço. Dizer assim, consegui concretizar o meu sonho. E pagar o preço que não correr tão bem, não é? Exatamente, consegui concretizar, isto é, eu tinha um objetivo que era pôr um filme meu nas salas de cinema e consegui, isto é, tudo que vinha a seguir era lucro para mim, estás a perceber? E por isso, eu pensei, se tiver que trabalhar para pagar, tenho aqui 2 bracinhos, vamos embora, depois eu safo isto e não vai correr tudo bem. E nessa perspectiva, eu mandei-me para a frente, mas pensei assim, mesmo que corra mal, não interessa, já tenho aqui as coisas definidas da minha vida e por isso na altura o filme foi feito em 2003, eu depois fui pai no 2000 com a Carolina e por isso eu basicamente naqueles 4 aninhos limpei a minha checklist de vida e por isso foi mais nessa perspectiva que eu quis fazer, quis arriscar, mas a verdade é que podia ter corrido muito mal, mas pronto, é o que é. Não, mas a questão é que sem o arrojo, sem a propensão ao risco e sem, acima de tudo, a capacidade de ação, que é siga a bola para a frente e agora vamos mesmo ter que resolver. Sim. Porque já estamos com um barco em andamento e, portanto, nós vamos ter que pôr isto a funcionar. Claro. Isso é muito interessante. Num país onde é muito difícil fazer cinema, e cinema
para as massas e para as populações, e portanto foi muito interessante. Pá, como é que te surge essa ideia de fazer um filme como o Balas? Porque na altura isto é só tu a querer fazer cinema, ainda não é a querer fazer cinema e a metê-lo em sala, é a querer fazer cinema. Querer fazer, exatamente. Tu inspiras-te em quê? Pronto, olha, o Balas e Bolinhos, eu queria fazer um filme, eu queria fazer uma curta-metragem e o Balas e Bolinhos surgiu-me na cabeça como é que seriam os criminosos à portuguesa. Daí vem o nome Balas e Bolinhos de bacalhau, nós só que tiramos o bacalhau. E queríamos, o conceito do filme era como é que são um criminoso à portuguesa, que a cena do desenrascanço. O Tuga, não é? O Tuga criminoso que planeia o crime. Mas não é o Delito, é o Zé Povinho. Não um mês antes, mas umas horas antes, estás a perceber? Pronto. E fazer uma comédia dura, agressiva. E depois, eu tinha duas referências, que eram, a primeira referência era o Feios, Porcos e Maus, do Heitor Escola, e depois publiquei um bocadinho esse clássico com um bocadinho de Pulp Fiction. Contrariando toda a ideia que possa haver para aí de que tu poderias ter ido buscar inspiração ao Gato Preto. Exatamente. Muita gente falava-me disso, mas de facto não. Foi os Feios, Porcos e Maus do Heitor Escola, que eu adorava esse filme e ainda hoje adoro. E depois publiquei um bocadinho de modernidade com o Pulp Fiction em cima. E na verdade, quem foi a pessoa que efetivamente me deu o empurrão à frente foi o J.D. Duarte, que me ligava constantemente, e eu lembro-me, um dia à noite eu estava a ir para casa, às 10 da noite, ele liga-me e insiste-me tanto, Luís, pá, escreve qualquer coisa, faz isto, aquilo outro, e eu lá disse, mas ok, eu vou fazer isso. E depois aconteceu uma coisa muito engraçada, Pedro, que foi, eu num dia de manhã estava em casa, o meu pai chega lá, vira-se para mim e disse, olha, contratei 2 trolhas para me fazer ali um muro, e eu vou ter que sair, e aqueles estão a ser pagos à hora, faz-me um favor, vai para a beira deles, senão eles não me fazem um muro. Pronto, eu assim fiz. Eu não sei, agora vais depois se calhar ter que meter uns pizinhos aqui no que eu estou a dizer, não? Pronto, então vamos embora. E o que é que acontece? Eu estava lá, ouvi-los a falar, e até que eles estavam a chapar massa lá e passa um sujeito por eles e por mim. E para, e vira-se para um deles e diz, olha, arranja-me um cigarro. E um para de chapar e vai começar à procura do maço de tabaco, e o outro que estava a chapar diz assim, mas que vais dar um cigarro a este gajo? E o gajo que pede o cigarro vira-se para ele e diz assim, porquê, meu filho da puta, eu estou a falar para ti? E de repente gera-se ali uma discussão monumental, e tu estás a ver, trolhas, tem ferros, pás inchadas ali, e disse assim, e de repente eu disse assim para mim, alguém vai morrer por causa de um cigarro. E eu achei aquela mesmo surrealista. Disse, como é que as pessoas, de um momento para o outro, começam a explodem em insultos constantes por causa do cigarro? E eu disse, está aqui, digamos, a gênese do Balas, isto é, onde é que o Balas vai andar. E ganhaste uma premissa que é o vírus que tu não combates é da estupidez humana. Portanto, exatamente. E de repente, repara bem, tudo aquilo que esteve, eles começaram a se insultar de piorio, e de repente o gajo vira-se para o gajo que pede o cigarro, vira-se e diz, olha, mete o cigarro no cu. Foi-se embora. E aquilo parou. E não deu em nada. Não deu em nada. Deu-te uma grande ideia. Deu-te quase uma cena. Exatamente. Eu disse assim, eu posso fazer um filme disto, que é, pessoas a dar a importância de um cigarro como dão, por exemplo, a uma casa ou um carro, estás a perceber? E eu disse, foi aqui nesta cena que eu parti. Depois, parti para a escrita do argumento do Balas, era uma curta-metragem, só que depois nós começamos a ensaiar. E eu achei tanta graça às personagens, depois eu escrevi o início e o fim. Isto é, eu tinha praticamente o meio feito, que basicamente era só eles a conversar à volta de uma mesa, que o filme muitas vezes está aí, eles a conversar à volta de uma mesa, só que eu gostei tanto das personagens nos ensaios, que depois eu fiz o Tony sair da prisão, e com a namorada, e todas as peripécias, e o final do filme numa assalto da bomba de gasolina. Zero de histórico nessa área. Estavas a fazer isto sozinho, como é que convenceste pessoas? Eu acho que ainda por cima, pessoas que funcionaram, sim. Pessoas que funcionaram bem no filme. Sim. Que é, como é que tu convenceste pessoas? Eu conheci, por exemplo, o Jorge Neto era uma pessoa que eu conhecia há muito tempo lá de Valongo. O JD também, que era uma pessoa que estava comigo na Associação de Cinema de Valongo. E eu conhecia também o Pires, também de ser da zona de Valongo. E basicamente, eu não queria ser ator. Eu basicamente dei o papel de colatro ao JD. Depois nós andávamos à procura ali de pessoas, mas na verdade às vezes as pessoas liam o guião e viam o vernáculo todo e fugiam, não queriam participar,
Mas a única personagem que eu tinha na cabeça para o filme era o do Jorge Neto, o Rato. E um dia que eu falei com ele, disse, vou fazer uma curta-metragem e eu tenho uma personagem que tem muito a ver contigo. E ele disse, na boa, ele estava a começar também, na boa, vamos fazer isso. Pronto, e basicamente foi nessa... Depois andávamos à procura do Bino, encontramos depois o Pires, que estava disponível, e depois ficámos ali com o Tone à procura de alguém para fazer o Tone. E andávamos à procura, chegou a um certo ponto que começávamos a receber muitas negas e eu disse, pronto, eu faço isso. Eu faço de Tone e para isto avançar. Pronto. E foi nessa perspectiva que começou desta forma muito informal. Mais uma vez, assumes o risco. Sim, não sabia, não sou ator. O Tone tem preponderância, é a partir dele que tudo surge. O Rato é a figura principal do filme, mas o Tone é o travão de mão do Rato, digamos assim, não é? Isto é, se o Rato existisse sem o Tone, aquilo era uma desgraça ainda. E o Tone basicamente é que é o fiel da balança. É o fiel da balança, exatamente. E basicamente foi nessa. Mas tu assumes o risco, porque para ti é claro como é que queres fazer, tu já estás a criar o filme na tua cabeça, tu tens que dirigir os atores e realizar, porque acabas por fazer tudo. Quando estás no primeiro, fazes tudo. Sim. Tu fazes tudo, não é? Isso. E portanto, é muito interessante que mais uma vez, para não hipotecar o projeto, para que ele vá para a frente, tu dizes, ok, é preciso fazer Tone e eu vou fazer isto. Pedro, eu acho que acima de tudo, sabes... Ou era inconsciência? Não, eu acho que acima de tudo, eu na altura, eu sempre pensei o seguinte, que é, nós para fazermos as coisas, ou nós acreditamos nelas, nós próprios, ou então não vale a pena, porque se nós estamos sempre à espera de validação externa de outras pessoas a dizer-nos bem, não fazemos nada. Porque na verdade, ao longo da minha vida, a única coisa que se ouve mesmo é as pessoas a falarem dos problemas, sempre. E a tal situação, nós, na verdade, eu não gosto muito de problemas, eu gosto é de resolver os problemas. E quando há um problema, o meu primeiro instinto é dizer como é que eu posso ultrapassar isto. E depois, o filme é exatamente isso. O filme todos os dias tem problemas. Vou dar um problema que nos surgiu no Balazum. Houve um dia que nós estávamos a filmar e tínhamos o recorde de bolinhos de bacalhau. Nós estávamos a conversar na mesa e tínhamos bolinhos de bacalhau. E nós pegámos, fomos filmar e faltavam, só tinham, porque nós íamos comendo os bolinhos de bacalhau, que aliás sabiam a tabaco, por causa das cigarras que a gente fumava. E houve um dia que chegámos e... Também há agora com um sabor a queijo da serra, portanto, bolinhos de bacalhau. E a 4 euros, que é muito fixe. Estás a ver que isto ainda é melhor. E o que é que acontece? Nós fomos a um café e em Valongo não havia bolinhos de bacalhau, só havia naquele café, 6. E para casa há uma falta de raccord, por exemplo, porque nós começamos com muitos bolinhos de bacalhau e de vez em quando vamos ao geral, temos ali 6 ou 7, cada vez menos, e depois voltam a aparecer, é como os cigarros, sabes? Estão sempre a subir, porque na altura nós não tínhamos nenhuma anotadora para ver essas coisas. Nós dissemos, siga, vamos embora, vamos para a frente. E basicamente é isso, resolver problemas nos filmes é parte integrante da produção de um filme. Agora, claro que precisamos mesmo de não desistir e isso é uma das coisas que eu acho que é importante para todas as pessoas, aquelas que fazem cinema já sabem disto e aquelas que estão a começar, é que os problemas muitas vezes são tantos, tantos desafios que nós de facto podemos entrar num processo de desistir e dizer, na verdade o conselho que eu dou é lutar e fazer as coisas mesmo que outras pessoas critiquem e ainda digam que mal. tu trabalhes com perfeição, ele não acabando perfeito, fica feito. Sim, exatamente. Fica feito. O projeto não caiu, Sim. Não quebrou, claro. Tu desenvolveste e a coisa funcionou. E eu acho que tu teres conseguido fazer o primeiro é notar. Os outros eu percebo. Sim. Os outros eu percebo. Os outros, Pedro, foi para nós melhorarmos, sabes? Mas nós os outros sentimos uma necessidade de melhorar. Que tu dizes que é levar o segundo para o cinema, tu arranjas um distribuidor, acredito que tenha sido nesse papel que a Luz ao Mundo eventualmente tenha falado contigo, e portanto tu consegues. A partir daí eu consigo o vencer a folha em branco. O trabalhar, apresentar um produto. Sem saber o que é que vai dar e ele ter este grau de dimensão e de impacto é notável e eu acho, isto é uma perspectiva muito pessoal, que o impacto se deve à genuinidade. Ele era um filme limpinho, não era de meio termo, podias adorar, podias detestar, não ficava em zona cinzenta, mas
o produto era honesto. Sim, exatamente. Eu acho que o Balas tem essa validação. Acho que nós estávamos ali a fazer um filme e efetivamente nós não estávamos preocupados com outras coisas a não ser fazer um filme. Não estávamos preocupados em ser famosos ou não estar preocupados em fazer um grande filme que a crítica fosse. Não. Nós queríamos fazer uma comédia, queríamos fazer rir as pessoas. E esse era o objetivo, era uma comédia louca de personagens hardcore, com linguagem hardcore, que circulava ali entre o branco e o preto. Eu queria efetivamente que houvesse pessoas que adorassem o Balas e pessoas que detestassem o Balas. Mas é mais um ato de inteligência, isso é muito importante, porque as pessoas, a determinada altura, especulavam, e muitas poderiam dizer uma coisa que é: não podia ser de outra maneira porque eles são assim. Sim, claro. Quando tudo é estratégico, claro. Quando tudo é estratégico, sim, tudo é pensado, e tu, quando fazes exatamente os personagens, tu sabes que impactos é que tu queres ter nas pessoas relativamente a eles. Pedro, uma das coisas que uma pessoa tem que aprender, e eu aprendi muito isso, é que às vezes há pessoas que têm opiniões sobre o nosso trabalho e sobre nós próprios, que basicamente não bate em nada com a realidade. Mas temos que aceitar isso, percebes? Às vezes eu vejo pessoal a falar dos filmes e a tentar dizer coisas que são completamente ao lado, mas com uma prosa tão bonita que eu próprio até fico convencido. Estás a perceber? E por isso, na verdade, nós temos que depois... uma das coisas que eu percebi é: tu, quando fazes um filme, o filme é teu até o dia em que ele é lançado. A partir daí passa a ser das pessoas. E há pessoas que adoram, outras que detestam, outras que é completamente indiferente. Mas o que eu quero verdadeiramente é que o filme meu agrade a quem quiser ser agradado, percebes? Ou seja, tu querias muito, o único ganho secundário que tu tens é o da realização de teres feito. Sim, exatamente. Certo? Exatamente. Só para tentar compreender, que é: eu quero muito fazer isto. É um dos grandes objetivos da minha vida, eu poder fazer cinema e apresentar cinema ao público. Mas não estás a fazer cinema para ti. Não estou a fazer cinema para mim. Eu faço os filmes que, em primeiro lugar, que posso. Também poderia ser legítimo. Poderia ser legítimo. Sim, claramente. Para preencher ego, para para achares que estás a fazer a coisa mais incrível do mundo e que é para ti. Sim. Mas tu estás a fazer cinema para o público. Sim, eu acima de tudo sempre me etiquetei como um realizador de cinema comercial. Porque, em primeiro lugar, porque eu acho que é importante tu teres ser um realizador comercial, dá-te uma liberdade muito importante. Isso é muito interessante sendo tu realizador, porque a maioria não gosta de se assumir como realizador. Estou a ser provocatório. Mas é verdade, porque na verdade há muita gente que vê apenas isto num prisma artístico. Eu acima de tudo acho que o cinema, como todas as artes, deve ser diverso e nós devemos olhar para o cinema. Há pessoas que gostam de cinema de autor, há pessoa que gosta de cinema de ficção científica, outro de cinema de drama, outro de comédia. E digamos, há aqui muitas áreas e muitas maneiras de ver o cinema. A verdade é que eu sempre quis fazer cinema para as pessoas. Eu acho que uma sala de cinema vazia é como um museu vazio, e por isso, na verdade, o cinema tem a função de dar às pessoas aquilo que elas querem receber. Eu lembro-me muitas vezes de ir ao cinema e havia dias em que me apetecia ver um cinema um bocadinho mais denso, com uma história mais trabalhada, com outro tipo de atributos artísticos, e outro que eu muitas vezes chegava à sala de cinema e disse: não, eu hoje quero-me rir da parvoíce, quero-me rir, quero estar aqui sossegado e quero apenas e só libertar aqui um bocadinho de gargalhadas, digamos assim. E na verdade eu vejo o cinema neste prisma, não vejo uma coisa que tem que ser constantemente vista de uma forma crítica, densa, intelectual. Não posso ver. O cinema não se pode resumir apenas e só à perspectiva que um crítico possa ter. Engraçado, é o equilíbrio que tu tens do ponto de vista profissional na área de cinema e entre esta parte mais nonsense, mais de trazer momentos de boa disposição e gargalhada às pessoas de forma genuína e condicente com a sociedade. Nós temos uma série de pruridos relativamente ao palavrão, mas depois toda a gente os diz e insulta e trata mal. É uma espécie de paz podre entre aquilo que se define que deve ser dito e aquilo que acontece na sociedade
efetivamente. Mas depois tu tens filmes de realidades completamente diferentes, com uma estética, uma abordagem e um argumento completamente diferente, como o 1500 Eu tenho 1618, 1618. tenho 1506, que é uma curta-metragem. Por exemplo, 1618 foi de facto um projeto enorme que eu tive. Foi uma longa-metragem que de facto me deu um prazer enorme a realizar. Exatamente porquê? Porque não era guionista, não era produtor, era apenas realizador. E foi muito interessante por isso. Porquê? Porque Mas a ideia partiu de ti mais uma vez? Não, a ideia não partiu de mim, a ideia foi um convite que me foi feito para fazer este filme. É um filme dramático. O filme está muito bem feito, retrata um período muito específico da cidade do Porto e da comunidade judaica da cidade. E da entrada da Inquisição na cidade do Porto. Porque as pessoas não sabem, mas, por exemplo, enquanto que a Inquisição em Lisboa fazia muitas vezes autos de fé, em que as pessoas iam ver pessoas a ser queimadas vivas, aquilo era quase como um espetáculo, uma matinézinha. Aqui no Porto, a Inquisição fez uma vez um auto de fé e a população do Porto revoltou-se contra a Inquisição e expulsou-os da cidade. E isso, o filme trata um bocadinho isso, que é a própria identidade do povo da cidade do Porto a revelar-se ali. Que é, vocês não vêm para a nossa cidade fazer este tipo de espetáculos degradantes. E basicamente foi nessa perspectiva que o filme foi feito e que mostra, digamos, mais uma vez esta identidade e que a população do Porto sempre teve, não é? Esta situação de nós sermos efetivamente uma cidade que até naquela altura estava que tinha uma mentalidade em defesa de todas as pessoas mediante a sua religião. Isso é muito interessante. Não, eu achei o filme, eu vi o filme e achei mesmo muito interessante por causa disto, porque demonstra o rigor que também pões depois e o trabalho, e isso percebe-se claramente numa série de coisas e é ótimo porque o sucesso não veio do acaso, ele é consistente, não é? Porque nós podemos encontrar sucesso não só pelo... nós temos um bom amigo, o Rocha, a determinada altura, achava que eu tinha poucos seguidores nas redes sociais, sabes? Sim. E discutia comigo, pá, tinhas que ter mais seguidores, como é que medes o teu sucesso? E eu dizia, pelo número de vezes que o mesmo cliente me volta a comprar. Claro. Porque isso também é um indicador de sucesso. Claro. Porque tu podes ter, não é, um hit, Sim. E depois desaparecer. Exatamente. Lembro-me que Chris de Burgh. Sim. A Lady in Red. Não é? E há muitos, one hit. E depois, diz-me outro tema dele. E um gajo fica aqui. Isso. Não é? Portanto, o sucesso poderia ter acontecido e ficar, mas depois, de facto, tu tens uma consistência muito grande no trabalho que tens, não só com sucessos sucessivos em torno do Balas, mas nas outras obras que tu produzes e realizas. E sabes uma coisa que é importante, que é, sabes que é muito importante para mim, como realizador, eu colocar-me em situações desconfortáveis. Sabes? Fazer um Balas e a seguir fazer o 1618, que é um tema muito sério, que trata de coisas que aconteceram, baseado em factos verídicos. Para mim, se calhar as pessoas não me estavam a ver a fazer esse tipo de filmes. E na verdade, repara, muitas das pessoas, se calhar até a maior parte das pessoas que seguem o meu trabalho, valoriza muito mais o Balas do que o 1618. Mas para mim, era muito importante eu também sentir isso. Eu vou-te dar um exemplo concreto. Por exemplo, o Bad Investigate, que eu adorei fazer o filme Bad Investigate. Eu sabia, à partida, que o Bad Investigate não ia ser um sucesso de cinema. Mas, no entanto, eu hoje olho para o filme e fico muito satisfeito daquilo que eu fiz. E por isso, na verdade, a maior lição que tu tens é, sabes, quando tens sucesso, tu muitas vezes, de alguma forma, ficas habituado, sabes, aos aplausos, às pessoas a dizerem bem do teu trabalho. Isso é muito agradável. Estás ali naquele limbo, sabes, naquela melodia muito interessante dos aplausos e dos elogios. Mas é muito bom também tu teres derrotas. Porquê? Porque na verdade tu também tens que sentir que estás a fazer algo que também vais dar às pessoas que te seguem perspectivas diferentes do teu trabalho. E também para mim, não é? Eu, por exemplo, quando fiz o Bad Investigate, eu fiquei muito satisfeito de fazer um filme que tem, por exemplo, uma perseguição de carros na BCI, meu.
Que é uma coisa fantástica, adorei ter o Henrique Arce a fazer que depois mais tarde foi conhecido como Na Casa de Papel, ter a oportunidade de trabalhar estas pessoas, de estar com elas e para mim também foi interessante. E porquê? Porque o Balas, eu sabia que quando voltasse ao Balas a possibilidade de ter sucesso é sempre muito maior do que começasse um projeto do nada. E por isso é muito importante também nós nos sentimos, digamos, fora do espectro normal do nosso ninho, que nós sabemos onde vamos sempre bem ser recebidos. E o cinema, eu ter essa possibilidade de fazer esses filmes fora do espectro do Balas, porque parece que não. Eu costumo dizer que um dia que eu morra não vai morrer o Luís Mel, vai morrer o Tony de Balas e Bolinhos, porque de repente estas personagens sugam-te, não é? Levam-te e tu deixas quase ter uma existência pessoal. Tu sentiste vítima da personagem? Eu agora nem tanto, mas eu lembro-me muitas vezes as pessoas chegavam no início, chegavam junto de mim e tratavam-me por Sr. António. Não é? Eu, Tony, era o respeito. Chegava à minha beira, Sr. António. Sr. António. Mas demonstra respeito. Muito respeito. Era o Tony, era um bandido. Era um bandido. Não era o Tony. O Tony era uma coisa, mas o Sr. António, estás a perceber? E eu não. Agora as pessoas já me tratam pelo meu nome, não é? Luís Ismael, ou Ismael, ou Luís, já vêm ter comigo, já sabem o meu nome. Mas na verdade no início as pessoas tratavam ou por Tony, as pessoas mais digamos, que estavam mais à vontade, ou então por Sr. António. Acontece também que de vez em quando não têm noção nenhuma e abordam como se estivessem a abordar literalmente o personagem. Sim, claro. Às vezes nós estamos em qualquer sítio e de facto há pessoas que vêm ter connosco, vêm ter comigo, na perspectiva de falar com o Tony, não é com o Ismael. O Pedro, o nosso amigo, o Pedro Alves, o Estacionâncio, sim. Eu assisti, ele teve um personagem icónico numa novela da TVI, e o personagem dele era o Bino. E eu vi malta a mandar-lhe cachaços, a dizer, Bino burro, e eu dizia assim, Claro. Então, e as pessoas também perdem um bocadinho... Sim, porque é normal, sabes que as pessoas muitas vezes acham que tudo aquilo é real, não é? Tudo aquilo é real, e de facto, saber lidar com estas situações às vezes é muito difícil, porque de facto há ali uma situação que Mas não tu tens reconhecimento público, a esmagadora maioria do público português reconheceu pertinência, nomeadamente ao Balas, sucesso ao Balas, e acorreu às salas de cinema para ver. Estamos a falar de um filme, 2 do Balas estiveram no top 10. Top 10, sim. Estão no top 10. Dos 10 filmes mais vistos portugueses, sempre. Dos 10 filmes mais vistos portugueses de sempre. Sim. E tens 4 no top 40. Exatamente. E o ano passado, o Balas foi mais visto em Portugal que o Joker. Sim, isso é verdade. O teu filme foi mais visto em Portugal que o Joker. Sim. Estamos a falar de uma máquina de não sei quanto é que aquilo traz. 300 milhões. 300 milhões. 300 milhões. O Joker custou 300 milhões. Pronto, Joker 2, sim. Estamos a falar de sim. um grão de areia, sim. Um grão de areia, não é? E a Casa da Música. Portanto, é esta distância. E tu consegues estar à frente do Joker em Portugal. O que é que falta para que a classe e o país percebam e valorizem? Assim, e é uma percepção que eu quero dizer que é uma percepção que é minha. Eu não estou a dizer sequer que ela existe ou é real. A minha percepção é que tu, enquanto realizador, enquanto pessoa que fez isto, é uma percepção pessoal, não tens a notoriedade e o reconhecimento da classe que deverias ter. Pois, mas isso, sabes, isso na verdade é mais outro segredo de Fátima, não é? Mais outro segredo de Fátima, eu se calhar quando morrer... Vão dizer que eras o maior. Vão dizer pelo menos que eu fazia filmes muito engraçados. Mas a verdade, Pedro, é que em Portugal as coisas funcionam um bocado de uma forma estranha, percebes? E eu na verdade... Funcionam nas artes. Eu vejo uma série de setores de atividade onde se tu de repente, enquanto pequeno empresário, porque tu és um pequeno empresário, sim. Enquanto pequeno empresário, tu desenvolvesses um produto, um conceito, um serviço que escalasse e tivesse uma notoriedade destas a nível nacional, já tinhas uma comenda, já andavas aí com
com os ICEPs desta vida as entidades todas que fazem a gringear o teu trabalho, a dizer que és o maior. Claro. Epá, eu não entendo. Não, eu cheguei a um ponto também que deixei-me de interessar muito nesse tema. Pelo menos isso é libertador. Deixei-me de interessar nesse tema, sabes porquê? Porque tu começas a ficar mais velho, e começas a dar valor a outras coisas. E de facto, por exemplo, quando tu de facto lanças agora um Balas e ele atinge 248 mil pessoas na sala de cinema, pá, eu penso que é esta, digamos, o meu reconhecimento. O reconhecimento é-me dado pelo público. E eu não estou à espera de validação dos meus pares. Porque de facto eu não faço cinema para os meus pares, faço cinema para as pessoas que me acompanham. Agora, se calhar é esse o problema. Se é válido ou não, pá, eu cheguei a um certo ponto que de facto faço o cinema que gosto. É um cinema Mas o cinema generalista, eu não consigo entender porque é que o país tem tanto prurido com o cinema generalista. Essa foi a fórmula de sucesso. Sim. Dos Estados Unidos, que é fazer filmes webs e diretos para toda a gente. Pronto, eu vou-te dizer uma coisa aqui os grandes fenómenos mundiais, alguns, não é? Mas vamos aqui da nossa geração. Os Regressos ao Futuro desta vida, os Indiana Jones, os Rockies, os Caça-Polícias são filmes da cultura pop que nos proporcionaram excelentes filé mignon e porco no espeto, dá para tudo. Exatamente. Agora, a questão também é esta, é que as pessoas muitas vezes pensam que eu tenho algum problema com o cinema de autor português ou qualquer coisa assim. Não tenho. Eu acho que todos nós temos que trabalhar e fazer o cinema que nós queremos fazer. Eu, pessoalmente, não critico a produção de cinema de autor. A única coisa que eu critico é só ver a produção de cinema de autor. E basicamente, muitas vezes as pessoas acham que o Balas é um ataque que estamos a fazer, digamos, a uma perspectiva que algumas pessoas têm sobre o cinema e que só deve existir aquele tipo de cinema em Portugal. E eu sou contra isso. Eu sou contra, digamos, as pessoas quererem fazer um editorial de cinema apenas e só mediante o gosto. Eu vou-te dar um exemplo. Quando vais ao Wicca, praticamente eu em 25 anos de atividade, eu nunca recebi nenhum apoio de subsídio do Wicca. Já mandei montes de projetos, nunca recebi. E porquê? Porque efetivamente depois, além de eu ser, neste caso, o gajo do Balas e Bolinhos, parece que há uma necessidade, efetivamente, de todos os filmes que são financiados em Portugal terem sempre a necessidade de agradar, primeiro, aos críticos do público e, segundo, aos festivais que são muito importantes no mundo, que são 5 ou 6 pessoas que escolhem depois quem é que é o vencedor. E eu não tenho esta visão. Ou seja, trabalha-se para o prémio. Sim, em Portugal, claro. Não se trabalha da forma que é necessária para que o prémio possa eventualmente ser a consequência. E depois há outra coisa, sabes? O Balas, quer queiramos, quer não, vem provar uma coisa que é muito incómoda a muita gente. As pessoas não sabem disso, mas há muita gente aqui em Portugal, e principalmente, eu diria que quase todas as produtoras de Lisboa é que recebem subsídios para fazer filmes. Estamos a falar de milhões de euros, que todos os anos são dados a muitas produtoras, principalmente de Lisboa. E por isso o Balas não deixa de ser quase um ataque, entre aspas, que não existe, mas algumas pessoas acham que é um ataque, digamos, a uma maneira de viver a vida, digamos assim. Há claramente produtoras que todos os anos contam com milhões de euros dados pelo Wicca e basicamente aquilo que o Balas vem provar é que se calhar as coisas... percebes? Há outra maneira de ver as coisas. Eu sou a favor... Eu já disse isto várias vezes, que o Wicca devia ter uma linha de financiamento para cinema de autor e uma linha de financiamento para cinema comercial. Porquê? Porque o que existe neste momento é que é uma guerra. Digamos, o cinema de autor acha que tudo, não deve existir mais nada a não ser cinema de autor. E eu não tenho essa perspectiva. E eu acho que era salutar passar a bola, digamos, ao público português. E ser o público português, com os seus impostos, porque muitas vezes dizem, isto não tem a ver com os impostos portugueses. Tem.
Se alguém vai colher o dinheiro, o dinheiro tem que vir sempre das pessoas. Por isso, ponto final, digam o que disser, isso é outra coisa engraçada. Agora, depois também tu tens de passar pelo crivo de um júri que está a aplicar uma política de gosto naquela situação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto e estúpido dessa situação. Eu tenho um filme que é o Chico Fininho. Eu tenho um projeto de Chico Fininho. Houve uma vez que eu fui a concurso e entre 20 classificados, ou em 22 candidaturas, eu fiquei em 20º. Vamos imaginar. 20º. Praticamente antepenúltimo. Pronto, e eles explicaram como é que as coisas, qual era o conceito, basicamente. Depois, eu, mais uma vez, tentei concorrer outra vez com o Chico Fininho. Fiquei em 7º. E se tu perguntares qual é que são os critérios, os parâmetros, não é. E estamos a falar de gosto, estás a ver? E agora eu faço-te a pergunta. O Chico Fininho é uma personagem da cultura pop portuguesa. Toda a gente conhece o Chico Fininho. É uma personagem do Porto, dos anos 80. E eu ponho-me a pensar qual é que é o problema de financiar isto. Mas, no entanto, se fores a ver, já se fez dezenas de filmes sobre o 25 de Abril e estas situações do Chico Fininho, que era uma personagem que nos vai dar uma visão dos anos 80, que eu costumo dizer que foi uma altura da vida em que as pessoas viviam sem manuais de instruções, não é? Tu hoje queres fazer um charro, vais ao YouTube. Toda a gente fez a figura do Chico Fininho na sua cabeça. Exatamente. Ouvindo a música. Exatamente. No entanto, não te deixam colocar em tela. Exatamente. E isto, para mim, isto é um exemplo. Eu, na verdade, não consigo perceber os critérios. Não consigo. Percebes? E depois é assim, repara, quando não gostam de ti, bastam-te dar menos 2 décimas, tu passas logo para o último lugar. Por isso, mesmo estes critérios é estúpidos. Eu no teatro, só para te dar um exemplo, no teatro existe uma cota. Por exemplo, Lisboa só pode receber, creio que é 46% ou 48% das verbas que existem anualmente para o teatro. Assim, é logo metade. Eu acho que é logo metade, só para Lisboa, ok? Pronto. E depois o resto para o país. Cinema não tem nisto. Cinema não tem cotas. E se tu fores a ver, praticamente todo o dinheiro fica em Lisboa, nas produtoras de Lisboa. E as pessoas dizem, estás a ser regionalista. Não. Eu não estou a ser regionalista, eu estou a apontar uma situação... Tens números, claro, são facto, quer dizer. Exatamente, percebes? E na verdade é assim, o Porto não merece fazer os seus filmes, não merece filmar as produtoras do Porto. Em Bragança não pode haver produtoras a fazer... Braga não pode, Tavira não pode ter uma produtora a fazer filmes... Guarda, fizeram um filme interessantíssimo sobre Viriato. Exatamente, por isso não pode haver outro cinema noutras partes do país. E por isso, na verdade, quando se aponta isto, as pessoas pensam que eu estou a criticar. Não, eu estou apenas e só a tentar ser justo e equitativo. Percebes? Eu gostava muito que o meu país inteiro fizesse cinema. E não só apenas um nicho em Lisboa. Há coisas incríveis ainda a poderem ser retratadas com base na nossa história. Eu lembro-me, o Jorge Pelicano fez o Ainda há Pastores, um documentário lindíssimo sobre os casais da Serra da Estrela. Eu achei aquilo fenomenal. Há produções incríveis. O que tu fizeste retratando uma época muito específica e uma situação muito específica da cidade do Porto. Isto é preservar memória, cultura, como outros projetos que tu partilhaste comigo, que estás envolvido num projeto e estás a criar um projeto que vai dar outro momento da história que há de ser dado a conhecer. Isso é incrível e é muito necessário. Tu, basicamente, depois eu acho que o maior prémio que o Balas te trouxe foi que, pelas minhas contas, a seguir a cada Balas, tu trouxeste uma filha. Sim. Tu celebraste bem o sucesso de cada um, trazendo ao mundo uma filha. Portanto, há pessoas que dizem, umas férias, uma viagem, um carro e tu, pumba, uma filha. Claro, 3 filhas. Para celebrar. Não consideramos ali o primeiro, portanto... Claro. Isto é para celebrar. Mas eu ainda estou a dever uma, porque eu tenho 4 balas. A mais velha por isso há uma bala aqui ainda para disparar. A mais velha que idade tem? A mais velha tem 23. E a mais nova? A mais nova tem 16 meses. 16 meses. Portanto, já quase filha da mais velha. Exatamente. Que a malta passa e não percebe. Não é qualquer dia estão a dizer, Sr. António, a sua neta. Sr. António, é a sua neta. A sua neta, então como é que é, não é?
Exatamente. Como é que foi para elas lidar com esta cena do pai? Claro. Do fazer os filmes, do participar da exposição? Foi Sim. complicado? Não foi nada complicado? Como é que foi? Não, é assim, eu acho que não foi complicado e eu, na verdade, também elas nunca revelaram como é que isto na vida delas tinha influência. Por acaso, nunca falei com elas sobre isso. Há duas situações que são muito engraçadas. Que a primeira foi a minha filha mais velha, muitas vezes andava comigo na cidade do Porto. Porque tu nunca lhes disseste o que é que fazias. Não, eu nunca lhes disse o que é que fazia. Elas sabiam que eu fazia filmes, mas na verdade pensavam que era publicidades e coisas assim, acho eu. E o engraçado foi que eu nunca lhes contei isso. Também não é porque eu Não era por achasse nada, necessário contar. Na verdade, pá, nunca achei necessário dizer-lhes exatamente o que é que fazia e mostrar-lhes. Não. E eu lembro-me de duas cenas engraçadas. A primeira foi quando andava com a minha filha, a primeira Carolina, que na altura tinha pai 6 ou 7 anos, andava no Porto e as pessoas vinham ter comigo e tiravam fotografias. E a minha filha, enquanto as pessoas estavam a tirar fotografias, ficava Carolina, assim, Luísa aí? a Carolina, a Luísa e a Emília. E a Carolina olhava assim à volta e quando as pessoas iam embora, ela virava-se para mim e disse: pai, porquê que as pessoas querem tirar fotos contigo? E eu dizia assim: minha filha, porque o teu pai é um homem muito bonito. O teu pai, a questão é que elas nessa altura ainda acreditam. Veem este homem na rua, este homem espadaúdo. E elas na altura ainda acreditam. Exatamente, espadaúdo, lindíssimo, e querem tirar para levar para mostrar aos amigos que é homens também me escreveu uma fantásticos, estás a perceber? E depois houve outra cena engraçada, foi com a Luísa, ela tinha na altura pai 8 anos. Eu lembro-me de ter ido buscar-la à escola e ela estava assim com um ar um bocado estranho. E eu entro no carro, olho para ela e disse assim: está tudo bem. Eu pensava que era alguma coisa a ver com a escola, não é? E ela olha assim para mim com um sorriso assim, coisa, e diz assim: eu já vi os teus filmes. E eu disse: mas quem é que te disse que eu tinha filmes? E ela disse: foram os meus colegas de turma. Isto é, os miúdos, os amigos dela da aula, foram dizer: olha, o teu pai anda a fazer filmes e tal, e tal. E ela, curiosa, foi ao YouTube e viu os filmes. E por isso, na verdade, agora elas já lidam um bocadinho melhor com isso, mas eu costumo dizer: pá, eu tenho a sorte de não ser muito assediado, que é ótimo. Eu costumo também dizer na vida que há pessoas famosas e há pessoas conhecidas. Nós temos muito poucos famosos em Portugal. Sim, isso é verdade. Eu costumo dizer que um famoso é um Mourinho, um Ronaldo, que está no Nepal e vem um pastor com as cabras e diz: olha o Ronaldo. Consegues sair de casa, consegues ir às compras, vais ao médico, ninguém te chateia, as pessoas conhecem-te, sabem quem tu és, mas a grande maioria dos portugueses que têm algum retorno de imagem ou que são conhecidos podem fazer uma vida quase normal. E quando não fazem, também é o preço a pagar. É isso, exato. Mas isso é uma coisa muito boa, sabes? Porque eu de facto, há um momento na minha vida, só para tu perceberes uma coisa, para tu veres a ingenuidade desta coisa toda. Eu andei a fazer o Balas 2 e nunca pensei que o Balas 2 chegasse às salas de cinema, quando nós estávamos a fazer. E nunca pensei, eu disse, porquê? Porque era um filme duro, agressivo, e nunca pensei que chegasse a esse ponto. Até que chegou um ponto, que eu lembro-me de estar na antestreia do Balas 2 em Lisboa, e de repente aparece a minha fronha num ecrã de 10 metros, e foi aí que eu percebi assim: espera aí, isto pode ter implicações aqui na minha vida, em termos de privacidade. E eu tive que lidar um bocadinho com isso, porque eu sempre fiz o cinema nesse aspecto de, como é que eu tenho a dizer, de querer fazer um filme, e nunca me importei com esta exposição pública, sabes? E foi aí um wake-up call para mim. Agora, depois eu tive que me encaixar, por exemplo, porque eu efetivamente, o cinema tem uma coisa muito interessante, que é: tu filmas aquilo vai para o cinema, as pessoas veem no cinema, mas tu nunca contactas diretamente com as pessoas. Não é como tu, que fazes um stand-up que tens ali. E eu tive a oportunidade de fazer uma vez stand-up com o roast do Rocha. E eu fiz aquela merda para me desafiar. E eu digo mesmo: é preciso ter umas bolas muito grandes para ver aquela gente toda à tua frente. Foi no rosto do Rocha? Foi o rosto do Rocha? Foi exatamente. Lá. Exatamente. Sim, claro. E na verdade eu valorizo muito aquelas pessoas que estão ali à frente daquela gente a distribuir o jogo. Eu não sou assim, eu sou aquele gajo que gosta muito de escrever, gosta muito de filmar, gosta muito de preparar, digamos, os ingredientes para depois as pessoas usufruir, e eu praticamente não entro em contacto com as pessoas. E isso é um privilégio para mim. Por exemplo, eu lembro-me quando fizemos o teatro de Balas e Bolinhos mesmo à frente do teu focinho, nos Coliseus.
Pá, a primeira noite, quando abriu aquela cena, eu vi Tens o o povo Coliseu todo. cheio. Pá, aquilo foi um peso monumental, mas foi um rush de adrenalina. Mas eu em palco, sabes, eu preciso disso, nós é ao contrário. Claro, claro, exatamente. Eu a primeira vez que, e depois, quer dizer, filmar em cinema é completamente diferente de fazer televisão, que em televisão tens de estar obrigatoriamente a olhar para as câmaras todas e com um grau de atenção muito grande. No cinema não se pode perceber, tu estás a olhar para o que estás a olhar, não é para cá. E a ausência de tudo, só com aquelas pessoas ali, a mim inicialmente fez-me confusão. Sim. Porque a minha cena é ir para palco, abre a cortina, tem muita gente, eu... Sim, é isso é fixe. Mas estás a ver, mas para mim eu tenho uma coisa fixe que é, no cinema eu posso refinar, posso depurar as coisas, estás a perceber? Vocês não, meu, vocês dizem aquela punchline e às vezes bate na trave e vocês têm que saber dar a volta a isso. E isso é uma característica que eu valorizo muito, atenção. E não é fácil, porque tens ali organismos vivos à tua frente que querem rir, que anda lá, faz-me rir, estás a perceber? E eu sou aquele gajo que cozinha as coisinhas e apresenta já o pacote de risos para as pessoas se rir. E às vezes vou ao cinema e penso que as pessoas vão rir naquele momento e não se riem, ri-se noutro, vão buscar outras frases que eu pensava que não iam. Pá, e depois é aquilo que eu te disse, que é muitas vezes o filme passa a ser das pessoas. E nós, às vezes, por muito que tentemos controlar, isto não conseguimos, e por isso eu valorizo muito este lado de que eu estava a falar, de eu poder fazer aquilo que gosto e também ao mesmo tempo não perder uma coisa que para mim é essencial, é eu poder andar na rua, ir visitar coisas, estar a jantar. Claro que nós temos de ter sempre em consideração que vêm pessoas ter connosco e é giro ter connosco, valorizando o trabalho que nós fazemos, acho que isto é muito giro e temos que dar tempo às pessoas, porque cá em Portugal as pessoas muitas vezes são muito... calmas, ou digamos, são muito retraídas. Nós ainda assim temos boas pessoas e respeitosas, não é? Temos. Mas a última vez que estive com o Herman, ele dizia-me uma coisa e o Rocha bebe dessa filosofia também. O Herman disse que agora, e com a passagem do tempo, prefere criar o momento em que está disponível para as pessoas. E porque ele diz, eu quando sou contratado, quando estou num local qualquer, eu sou das pessoas. Sim, exatamente. Eu vivo das pessoas, claro. Eu trabalho pelas pessoas e para as pessoas e, portanto, as pessoas têm que sentir que eu lhes dou atenção plena durante algum momento. Aquelas pessoas compram bilhete, fazem questão de estar presentes, querem contactar comigo e eu, em bom rigor, enquanto performer e artista, eu estou a ser das pessoas. Claro. Isso não é só um ato de generosidade, é um ato de enormíssima inteligência, porque de facto é a realidade, é o que acontece. Eu acho que isso define o caráter das pessoas. Eu acho que por muito que... Pedro, há uma coisa que para mim é importante tu perceberes. Eu acho que ser comediante, ser ator... É importante, na perspectiva de que nós damos às pessoas entretenimento, damos riso, damos um feel good, digamos assim, e as pessoas vêm buscar a nós essa situação. Mas eu nunca me esqueço que há situações que eu costumo dizer que é muito importante. Por exemplo, uma pessoa que está num laboratório e descobre uma vacina, é muito mais importante do que nós, que dizemos umas chalaças, não é? Pá, e por isso nós temos que olhar para as coisas com a dignidade que ela merece. Eu valorizo muito os cientistas, valorizo muito pessoas que de facto estão completamente... Muitas vezes nós não sabemos quem eles são e eles de facto mudam o rumo da humanidade, pá. E isso é uma coisa que eu gosto muito de perceber, percebes? Medir distâncias. E é muito fácil quando uma pessoa é valorizada por fazer rir, tudo bem. Mas o resto também é importante. Sabes que eu digo quando às vezes estou a trabalhar aqui ferramentas de comunicação na Douro Azul, com as tripulações da Douro Azul, e estamos a falar de cruzeiros de grande dignidade, de grande luxo, de grande nível, de grande notoriedade mundial. Estamos a falar, que eu digo, as pessoas vão adorar a paisagem, vão adorar a comida servida pelo chefe, vão adorar o acolhimento, vão adorar tudo. E em última análise, há uma coisa que vão adorar sempre. É chegar à noite e ter uma cama muito bem feita. Sim. E aquela cama do quarto hotel estar belissimamente feita. Alguém teve que fazer e colocar o exato brio que um chefe estrela Michelin coloca quando desenvolve um prato para o seu cliente. Em última análise, no final da noite, tu gostas de dormir numa cama bem feita. Claro. É como tudo, eu acho que a nossa profissão dá-nos sempre mais exposição, mas cabe-nos a nós também perceber
epá, de medirmos distâncias. Eu costumo dizer, epá, como um jogador de futebol, eu aprecio muito o Cristiano Ronaldo, acho que ele é um craque fantástico, mas também a verdade é só uma. Pá, temos que saber também medir as coisas e todos nós temos a nossa importância, todos nós temos a nossa importância e se as pessoas vêm ter connosco reconhecer o teu trabalho, a única coisa que temos que fazer é agradecer e dizer assim, pá, olha que giro eu ter esta pessoa, pá, já tive situações incríveis, eu tive uma vez uma pessoa que disse, olha, estive a trabalhar durante 6 meses uma plataforma petrolífera e eu todos os dias via balas, porque eu queria me sentir em casa. E opá, isso é muito giro. Já tive outras pessoas que me disseram: opá, na noite de Natal acabámos de comer o bacalhau, é tradição ver o Balas 3. Opá, e isso é muito giro, tu entras na vida das pessoas desta forma, de uma forma positiva. Claro que sim. E por isso temos que olhar para as coisas, de facto, estamos a cumprir, a dar um bocadinho de bom-estar às pessoas, e isso é muito importante, mas também ao mesmo tempo perceber que tu não estás dessa forma a ser melhor do que outras pessoas. Não, só estás a ter esse cuidado e esse contributo. Exatamente, é mais um contributo, Olha, duas questões aqui para terminarmos esta nossa conversa. A primeira é, eu acho que nós temos um dos cenários mais bonitos do mundo, que é este Douro incrível, e desde o Porto, onde já filmaste, até Barca d'Alba, o Rio é absolutamente extraordinário. O que é que daria vontade de filmar lá, pá? Olha, eu para já... Porque ele tem tudo. O Douro para ele mim, é duro, ele é genuíno, ele é bem-estar, ele é tudo. Pedro, primeiro o Douro para mim, eu costumo dizer que eu adorava terminar os meus dias no Douro. Adorava ter uma pequena casa e terminar a minha vida no Douro, porque eu adoro o Douro. Eu sempre tive. Aliás, o meu primeiro trabalho profissional foi um filme institucional para a Real Companhia Velha, onde eu tive a oportunidade de filmar o Douro durante vários meses e adorei a experiência e o Douro marcou a minha vida, ainda hoje o marca. Mas de facto é uma zona ali que tem muitas histórias para contar. E estavas de ir por essa vertente? Sim. Mas a verdade é só eu agora tenho medo de meter alguma coisa que tenha a ver com o Douro ou com o Porto, porque no IC eu não consigo fazer nada. Percebes? Agora, se for ali para a Serra da Rábida, eventualmente é capaz de conseguir ali alguma coisita. Está bem, Ser António. Ser António. Tenho muitas dificuldades com essa situação. Agora, é por isso que eu se calhar nem me atrevo a contar uma história sobre o Douro, estás a perceber? Por isso é melhor isso. Mas de facto o Douro é um sítio que eu considerei sempre que me marcou a minha vida. E ainda hoje tenho esse desígnio de terminar os meus dias a olhar para o Rio Douro. Last question, que é... há filmes biográficos de grandes figuras, alguém que gosta de histórias, de uma série de coisas a par das outras coisas mais comerciais e mais nonsense. Quem é que tu dizias assim, e se eu fizesse a biografia desta pessoa era só incrível? Eu vou-te ser muito sincero, eu acho que há uma personagem que eu gostava muito de fazer um filme, porque de facto é uma personagem que ainda hoje nós temos em Portugal e lidamos com ela, e eu acho que dava um filme espetacular. Era um filme sobre o José Sócrates, o ex-primeiro-ministro, que é um bocadinho Catch Me If You Can. Peraí, estás a falar sério? Sim. O Catch Me If You Can, eu gostava muito, eu acho que o José Sócrates é como é que o José Sócrates conseguiu chegar a primeiro-ministro eu queria te fazer a pergunta, eu a pensar assim uma cena qualquer, um rei, uma cena de Primeira República... Não, porque já fiz filmes históricos e de facto já tenho a minha cota. Tu gostavas de pegar nessa cena, fazer uma espécie de filme à Nixon? É isso mesmo, mas um bocadinho Catch Me If You Can, estás a perceber? Acho que é muito giro, porque de facto... Quem era o ator? As mentalidades. Não sei, por acaso não sei. Por acaso era uma cena. Porque o Catch Me If You Can, se fores a ver, estamos a falar de um sujeito que conseguiu furar certas coisas. E o Sócrates, de facto, hoje, e depois olhando para tudo aquilo que se soube depois, posteriormente, e até pelas escutas
e essas coisas todas. Os alegadamente? Alegadamente, pá. Os alegadamente é espetacular. E eu tenho coisas, eu ouvi coisas nas escutas que são deliciosas, meu. Deliciosas. O Sócrates vem da zona da Covilhã, mas estava em Lisboa. Sim, Portanto, se calhar o Icanense já... Pois é, se calhar o Liga é capaz de pegar. Eu acho que é Tu capaz de pegar. achas? Eu acho que sim. Eu se calhar se disser que vou filmar muito em Lisboa, estás a perceber? Inclusive se eu esconder que ele vem da Covilhã, e disser que ele se calhar saiu na Covilhã, mas pá, a mãe veio logo a correr para Lisboa, estás a ver, com ele, a chorar ainda. Meus senhores, ficamos aqui com esta nota, que é muito importante. Vocês, se quiserem tecer comentários sobre isto, dar sugestões, arranjar mecenato para fazermos verdadeiramente este filme. Se o próprio José Sócrates estiver interessado numa biografia sua, é só conversar contigo. Claro. E, portanto... Eu acho que ele podia até financiar o filme. Acho que ele conseguia ser produtor do filme. Disseram-me que ele tem uns contactos muito interessantes na banca suíça. Palavras para quê? Palavras para quê, minhas senhoras e meus senhores? Estou aqui a lançar ideias, não sei. É o episódio possível, incrível e fantástico com um querido amigo, acima de tudo, um grande realizador com grandes provas dadas no nosso país. Já sabem, ativem lá os sininhos desta vida e vejam no YouTube, no Spotify, nas plataformas todas digitais onde temos esta conversa incrível com pessoas que, para mim, valem ouro. Forte abraço.